do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Alexandra, missionária Alexandra, e hoje eu vim aqui mais uma vez para nós conversarmos. Hoje eu vim trazer sobre um assunto que é no quadro do Bastidores de um Chamado e faz parte dele. Hoje é um assunto mais dedicado para as mulheres. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque nós, mulheres, às vezes passamos muitas coisas que não compreendemos. E algumas coisas que nós passamos são mediante a cobranças, as coisas que nós temos vivido. E do início da minha conversão até o dia de hoje, muitas coisas aconteceram e acontecem na vida de qualquer um que se converte, seja homem, seja mulher. Mas em relação às mulheres, a gente às vezes fica cercada de dúvidas. Hoje a gente vê muitos seminários, muitos congressos, muitas coisas, muitos livros para você ler, estudar, mas no início da minha conversão eu não tinha acesso a essas coisas, era uma forma diferente da gente caminhar com Deus, né? Então eu tinha muitos questionamentos, se eu estava fazendo as coisas certas, se eu estava fazendo as coisas erradas. Eu me perguntava se eu estava agindo como uma mulher direita, uma esposa, se eu estava sendo uma mulher segundo o coração de Deus. E era um questionamento que atravessou há anos a minha vida. Anos eu me perguntava, será que eu sou uma mulher segundo o coração de Deus? E eu pedia a Deus, eu queria ser uma mulher segundo o coração de Deus, mas eu não compreendia. Eu lia os versículos que nós sabemos que apresentam na Bíblia falando sobre as mulheres, mas eu não me via como essas mulheres, eu não via que eu estava fazendo dessa forma, eu achava que eu estava fazendo tudo errado, porque era uma insegurança, era uma coisa dentro de mim que me paralisava e mostrava, quando eu falava, eu acho que eu estou fazendo as coisas certas, mas eu, ao mesmo tempo, parecia que eu não estava fazendo as coisas certas. E há uns anos atrás, eu estava participando de um grupo no WhatsApp. Às vezes é importante a gente participar de grupo, né? Porque às vezes a gente não compreende que tem coisas que às vezes as pessoas falam e essas coisas servem para nós. E na época levantou-se um estudo baseado num livro que tem o título de Mulher Segundo o Coração de Deus, que acho que a escritora é Elizabeth George. E eu acompanhei toda semana, acho que era semanal esse estudo. Toda semana eu ia lá, anotava no caderninho, e aquele desejo no meu coração para eu saber se eu era uma mulher segundo o coração de Deus, né? Porque a gente fica com esse desejo querendo saber. E foi aula a aula, capítulo a capítulo, comentário a comentário, e eu fui assim, buscando pinceladas. Até do meu jeito de lidar com a família antes de estar convertida. Porque eu vim de uma criação muito antiga e os meus pais eles eram muito corretos em relação ao relacionamento, à família. E eu fiz algumas coisas que decepcionaram os meus pais. Mas a gente sabe que a gente faz mais escolhas, mas Deus vai recalculando nossa rota e a gente volta para a rota que o Senhor quer que a gente cumpra. E mediante a esse estudo, eu fui remoendo tudo aquilo e recuperando na minha memória aquilo que eu tinha feito antigamente, antes da conversão e depois da conversão. Então eu fiquei analisando como eu era como esposa, como eu era como mãe, como eu era como filha, como eu era como irmã, como eu era como amiga. E muitas coisas povoavam, muitas dúvidas, muitas coisas passavam pela minha cabeça. Eu desistia de muitas coisas, eu achava que eu não era capaz, eu me cobrava por não ser capaz de fazer tudo aquilo que me era proposto, mesmo quando eu era só dona de casa, mãe de filhos, quando eu era profissional e dona de casa. Então eu ficava naquela constância, aquela guerra interna para saber quem eu era, como eu era e se eu estava fazendo certo. E isso demorou anos, não foi uma coisa de 1 ano, 2 anos, não. Em toda a minha trajetória, vamos dizer que em 15 anos as coisas foram assim, mostrando e realizando na minha vida. E quando eu me deparei com esse estudo, eu me deparei com a comparação dos conselhos que são dados nesse estudo. Então, nesse estudo mostrava como você tinha que se comportar como mãe, como você tinha que se comportar como cristã, como você tinha que se comportar dentro da sua casa, as coisas que você deveria fazer. Eles não se aprofundaram muito no livro. Eu até esqueci, foi até um livro que eu até queria comprar depois, mas acabei esquecendo.
Mas vamos lá, vamos cortar um pouco essa história. Então, essa cobrança era uma cobrança, não era que as pessoas faziam de mim, mas era uma cobrança que eu fazia de mim mesma em relação à minha vida, à minha conduta. Então, eu observava que mesmo antes de eu estar na presença do Senhor, eu agradeço a Deus na família que eu nasci, porque nessa família que eu nasci, ela me deu base também, de princípios. Então, quando você tem bases com princípios, você acaba fazendo as coisas corretas. Então, eu tive princípios em relação à justiça, a caráter, a você não mentir. Eu fui criada dessa forma. Mas não que todas as famílias não tenham problemas, todas as famílias têm problema, mas os princípios, os pilares eu aprendi com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com a minha outra avó, com as minhas avós, né? Então essa cobrança, ela ficava povoando a minha mente por muitos anos, e eu comecei a fazer esse estudo. Então cada vez que eu lia, ouvia o estudo, prestava atenção no que estava sendo falado, aquilo ali vinha a minha lembrança, os momentos que eu passei. E o mais engraçado é que eu me deparava com coisas que eu fazia lá atrás e depois da minha conversão. E que eu estava achando que aquilo ali estava errado. Mas aquilo ali não estava errado. Eu estava fazendo certo. E isso foi trazendo um alívio no meu coração. Porque às vezes a gente se cobra tanto com as coisas. Hoje em dia, eu acho que até pior as cobranças. Hoje em dia eu vejo muitos agentes externos que acabam confundindo a cabeça das mulheres. Então, hoje há parâmetros, hoje há condutas, hoje há falas que tiram a feminilidade e a autoridade e a conduta que o Senhor exige da mulher. Então, nós vemos muitas das vezes muitos congressos, muitos estudos, muitas coisas, muitos cursos, mas que acabam tirando toda a feminilidade e a humildade de uma mulher. Então a gente vê que é muita cobrança, assim, a mulher tem que estar sempre perfeita, a mulher tem que estar sempre, vamos dizer, bem apresentável, a mulher tem que estar sempre sorrindo, a mulher tem que ser sempre forte, a mulher tem que ser a coluna da sua casa, a mulher não pode mostrar fragilidade diante da situação que vive. Então são coisas que vão nos imputando, vão colocando dentro de nós, que gera uma cobrança, que gera uma incapacidade, que gera um medo se você está fazendo a coisa certa ou se você não está fazendo a coisa certa. Então, a trajetória de uma mulher que se torna cristã, a trajetória de uma mulher que se converte, a trajetória de uma mulher que busca o Senhor, ela é uma trajetória muitas das vezes difícil. Porque às vezes você tem que se deparar com tantas cobranças e tantas coisas que você tem que agir, mas que você não teve base ou então você não tem compreensão do que fazer. E o que eu venho falar para vocês é que a confirmação desse estudo para a minha vida, essa confirmação, ela me trouxe alívio, ela me trouxe alegria, ela me trouxe felicidade, porque eu falei assim, Senhor, eu nunca menti para o Senhor quando eu estava mal, quando eu não estava do jeito que eu queria, porque a gente não está 100% todo dia. Então a gente tem que parar de se cobrar do jeito que a gente tem se cobrado, porque nós mulheres, nós nos cobramos demais. E muitas das vezes nós adoecemos por causa dessas cobranças. Eu fiz muita coisa quando eu era jovem mãe que eu não deveria ter feito. E hoje em dia eu pago o preço dessas coisas que eu fazia. De me dedicar demais, de me esforçar demais. Não estou falando que você não vá fazer isso. Mas eu estou falando o quê? Eu estou falando que você tem que fazer tudo com o seu limite. Você não pode ultrapassar os seus limites. Porque depois gera lá na frente doenças no nosso corpo. O nosso corpo responde. Então, assim, o que eu vejo é que muitas das vezes a gente tem que começar a entender e a caminhar a nossa conduta, a nossa casa, encaminhar a nossa casa, agir na nossa casa, agir nos nossos relacionamentos familiares, com seu esposo, com seus filhos, diante da palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo verdadeiramente agir. Deixar o Espírito Santo conduzir as suas escolhas e a sua conduta.
Porque para mim foi um alívio. Ah, porque a mulher faz isso, isso e isso. Ah, porque a mulher faz assim, assim, assim. Ah, porque tem que ser assim, assim. E uma coisa que sempre me batia era a história quando a gente vê sobre Marta e Maria. Nós somos muitas das vezes Martas. O tempo todo nós somos Martas. Porque às vezes a gente se exige ser Marta. E poucas das vezes nós somos Maria. Mas quando a gente começa a deixar o Espírito Santo nos conduzir, a gente começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares e organizando a nossa vida. Eu não vou dizer para vocês que eu fui uma super mãe, uma super esposa, uma super filha. Não! Eu tive os meus problemas, eu tive as minhas limitações, eu tive as minhas incapacidades. Mas quando eu me deparei no final daquele estudo e vi que, mesmo eu sem curso, sem professor, sem aconselhamento, porque na igreja que eu congregava não tinha acesso a você falar com a bispa, com o pastor, era muito difícil. Então, mesmo você caminhando sozinha, que eu não estava sozinha, já era o agir do Espírito Santo na minha vida, foi uma coisa muito gostosa eu descobrir isso. Então, o que eu queria dizer para você, mulher, que acabou de se converter, que está cheia de dúvidas, e para você, mulher, que já é convertida de um tempo, mas está se sentindo sobrecarregada. Senta, para e conversa com o Espírito Santo. Pede a Deus para te direcionar, para você conseguir organizar. E eu vou dizer para você de bem sincero, quando eu me deparei com esse estudo, eu fiquei doida, fiquei alegre demais. Falei, Senhor, eu já estava fazendo as coisas que eu queria tanto ser uma mulher segundo o coração de Deus, e baseado nesse estudo, eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. E glória a Deus por isso. Mas eu estou passando por determinados problemas na minha vida que estão me deixando desorganizada em muitas coisas. Eu estou sentindo muita falta de poder parar para fazer as coisas que eu gosto, estudar a palavra, ler livro. Então, às vezes, a correria da nossa vida, ela nos impede isso. Mas o que eu venho dizer para você, e para mim também, a gente tem que organizar o nosso tempo, a gente tem que parar, a gente tem que frear, porque a gente corre muito. A gente quer, igual um polvo, fazer tudo. A gente quer varrer a casa, quer botar comida no fogo, botar roupa na máquina. Hoje em dia tem vários eletrodomésticos que te facilitam também, que você pode fazer. Mas você quer fazer a comida, você quer cuidar do filho, você quer ensinar o filho, você quer ir para a igreja, você quer congregar, você quer estudar, você quer falar, você quer ministrar a palavra, você quer dar curso, você quer fazer congresso, você quer fazer seminário. Mas você está perdendo o melhor. Igual Marta e Maria. Marta estava na agitação. Maria, ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu estar aos pés do Senhor. Ah, mas irmão, você está me dizendo para eu não fazer nada na minha casa e ficar só aos pés do Senhor? Não, eu estou dizendo que a primeira parte da sua vida é você estar aos pés do Senhor. Então se organize. Organize a sua vida antes de deitar. Faz as coisas em casa assim. Eu tenho uma mania aqui que até minha família não gosta, desde meus filhos cresceram no meio dessa mania e eles não gostam muito, mas eu sempre falei, fecha a cozinha. O que é fechar a cozinha? Lavar a louça, deixar a cozinha organizada. O sofá, arruma o sofá, as almofadas no lugar. Eu já deixo a casa praticamente conduzida para outro dia, para eu poder acordar, fazer meu café e poder parar com Deus. Isso é importante, mulheres, isso é importante. Tem dias que você não vai se sentir super bem. Tem dias que você vai se achar uma porcaria. Que você vai olhar para o espelho e vai se achar horrorosa. Mas não importa. Isso é normal. O que você não pode deixar é de começar esse dia sem falar com Deus. E pedir a direção do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você vai saber lidar. Você vai ser a coluna da sua casa. Você vai ser a mulher de Provérbios. Você vai ser a mulher que está na Bíblia, mas principalmente você vai ser quem o Senhor quer que você seja. Porque às vezes a gente quer ser todas essas mulheres, a gente quer ser todo mundo, menos a quem o Senhor quer que nós sejamos. Então para perguntar ao Senhor quem o Senhor quer que eu seja. Como o Senhor quer que eu venha conduzir diante da tua presença. E eu creio que o Senhor vai responder. Ele não deixa, a palavra dele é sincera, é verdadeira, é viva, e não vai deixar de responder. Então nós temos que entender que nós podemos ser mulheres segundo o coração de Deus, sim, mas sem um padrão estabelecido por algo ou por alguém. Porque o
padrão que é estabelecido é por Deus. O padrão que é estabelecido é Deus. E Jesus deixa bem claro que Maria escolheu a boa parte. A Marta estava fazendo como nós, na correria do dia a dia, querendo ser empoderada, querendo ser suficiente, querendo, eu sou. Eu também era, gente. Também tive essa fase do eu sou. Mas a gente não é nada. Então o ideal é o equilíbrio. Se você trabalha fora, você também trabalha dentro de casa. Se você trabalha só dentro de casa, você vai organizar a sua vida para que você tenha mais tempo com Deus. O mais importante é seja quem o Senhor quer que você seja. Pergunte, busque a palavra, estude, busque ter tempo com o Senhor. Chama Ele para sentar contigo no sofá. Chama Ele para vir para a mesa tomar o café. Quando você for tomar café, toma café com o papai. Chama pai, vem cá, senta aqui comigo, vamos tomar um café, eu quero conversar com o Senhor. Quando você estiver lavando a louça, chama ele. Senhor, vem aqui, eu vou lavar a louça aqui, mas eu quero conversar porque eu estou aqui sozinha em casa, eu preciso conversar com o Senhor. Fala com ele. E para de se cobrar. Para de se cobrar, porque vai chegar um tempo que essa cobrança vai te limitar, vai te paralisar. Então, eu fiquei feliz em descobrir que eu era uma mulher segundo o coração de Deus. E até, se você quiser ler esse livro, é Mulher Segundo o Coração de Deus, Elizabeth George. Então, se você quiser, é uma boa dica de livro para você dar uma lida. Mas o melhor livro é a Palavra de Deus. E quando eu estava me preparando para falar com vocês, eu vim com a palavra no meu ouvido em Jeremias 29. Jeremias 29, 11, onde diz a palavra do Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E essa é a palavra. Eu esperava ser uma mulher segundo o coração de Deus. E eu já estava sendo uma mulher segundo o coração de Deus, porque os pensamentos dele para mim eram esses. Então o fim que eu esperava, o Senhor já tinha me dado, porque os pensamentos dele eram de paz. Então, quando a gente é sincero com o Senhor, a gente vê. Independente do que você esteja passando, independente de como está a sua casa, independente de como está o seu casamento, independente de como está a sua vida financeira, independente de como você está, se coloque aos pés do Senhor e seja sincera para Ele. Deixa Ele agir, deixa Ele fazer o mover, deixa o Espírito Santo mexer com você, deixa o Espírito Santo mover dentro de você o Espírito, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo fazer a obra completa na tua vida, porque Ele vai fazer. E a gente vai ver. Então, hoje eu ainda tenho falhas para ser corrigida, muitas falhas para ser corrigida. Mas eu creio que através da palavra de Deus e buscando o Senhor, eu vou ver essa palavra se cumprindo ano após ano, dia após dia. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Confia no Senhor. E essa é a palavra que eu queria trazer, o relato para vocês. E assistam os outros episódios do Bastidores de um Chamado, que ainda vem coisa boa por aí, tá bom? Fiquem com Deus. Coloquem aí também, se vocês já passaram por essa insegurança, por esse medo. Coloque temas que vocês querem que eu venha falar, que eu venha estudar, que eu venha procurar. E que a gente cresça na graça e no conhecimento juntas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todas bem, em nome de Jesus.